Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo a todos. Amém. Bom, tenho aqui uma missão para as crianças. Bom, vou falar hoje sobre relacionamento de pais e filhos, um relacionamento baseado na graça de Deus. Então você, criança que está aqui, se você não estiver com o seu caderninho de anotação de culto para desenhar ou para escrever, pega uma folha do papai e da mamãe aí do lado, e eu quero que você desenhe o seu pai de mãos dadas com você. Então faz esse desenho durante a pregação, porque eu vou começar a falar aqui coisas também para as crianças. Então, pega aí o papel, pai, por favor, ajuda o seu filho. Se você não tiver aí, você pode pedir emprestado para alguém. E eu quero que você desenhe você junto com seu pai, de mãos dadas. A gente vai falar sobre relacionamento. E papais, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6. A gente vai ler do verso 1 ao verso 4. Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. A gente vai falar sobre o lar cristão, o relacionamento dos pais e dos filhos. A palavra de Deus diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor direção daquilo que nós vamos ouvir e aplicar para as nossas vidas. Senhor, obrigado por esse momento que nós podemos cultuar ao Senhor, atender ao convite que o Senhor nos fez de estarmos aqui reunidos. Que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor continue falando aos nossos corações e possa, por meio da sua palavra, corrigir aquilo que necessita ser corrigido, consolar, nos encorajar e nos animar a viver conforme a vontade do Senhor. Obrigado por hoje, onde nós podemos lembrar da vocação, do papel dos pais, dado pelo próprio Senhor, tanto na ordem da criação, também com especificações no Novo Testamento. Nós temos a grande bênção de servir ao Senhor como pais, que o Senhor nos deu filhos como herança do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a entender essa grande responsabilidade, mas também um grande privilégio de discipular os nossos filhos, ó Deus. Obrigado pela sua bondade, pela sua graça, e fale conosco nesta manhã, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz por meio da sua palavra, nós precisamos ser corrigidos, ensinados, redarguidos, precisamos crescer na justiça em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Pai, a tua palavra direta ao nosso coração, para que possamos viver para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto que nós lemos, Efésios capítulo 6, fala sobre várias admoestações que Paulo dá em momentos diferentes da vida, como a paternidade, a vida conjugal, depois a vida com os filhos, depois a vida com os servos e os seus senhores. Mas uma coisa interessante é, quando a gente fala sobre Dia dos Pais, bom, falar nisso, parabéns aos papais que estão aqui, feliz Dia dos Pais. Só que quando a gente fala sobre vocação paternal, o que veio a primeira coisa na sua mente? Eu como pai, você como pai, ou você esposa, para ajudar e incentivar o seu marido, a primeira coisa que a gente acaba fazendo é lembrar das responsabilidades que o pai tem diante da criação dos seus filhos, não é verdade? Então assim, qual é o dever de um pai? Educar seu filho, disciplinar o seu filho, e a gente começa a listar culto doméstico, ensinar a palavra, e tudo isso realmente faz parte da vocação de um pai, de ser pai, de dirigir os filhos. Só que às vezes nós esquecemos que devemos contextualizar a vida paternal, a vocação do pai, em algo muito maior do que simplesmente as listagens que nós podemos fazer. Nós precisamos, para ser bons pais, primariamente olhar para Cristo Jesus. Cristo é a referência para a nossa vida. Então, quando nós ouvimos sobre a vocação dos pais e também sobre a vocação dos filhos, como Paulo coloca aqui, nós precisamos contextualizar esse assunto no contexto da graça de Deus. E é isso que Paulo faz aqui em Efésios.
O nosso tema de hoje é pais e filhos, um relacionamento baseado na graça. Porque às vezes quando nós olhamos sobre essa interação de pais e filhos nas Escrituras, a gente simplesmente acha que é um mandato, e realmente é uma ordem divina, que eu tenho que cumprir e depende de mim para que eu faça isso. Mas Paulo faz uma coisa interessante, quando ele escreve Efésios 6, 1 ao 4, ele não escreve de modo isolado, ele traz para a gente dentro de um contexto muito maior. Por isso que quando nós falamos sobre relacionamento de pais e filhos, devemos falar primariamente sobre o contexto da graça de Deus, da obra de Cristo operada em nós. E quando Paulo chega em Efésios capítulo 6 e escreve isso, ele já caminhou em muitos outros temas que traz para os pais e para os filhos a reflexão sobre como é cumprir esse papel. Por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, Paulo fala sobre as bênçãos que nós experimentamos em Cristo Jesus. Paulo fala como que Deus, na sua infinita misericórdia, nos chamou, nos escolheu e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Depois Paulo vai falar para a gente que nós temos uma nova vida no capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e Deus, no versículo 4 do capítulo 2, Ele intervém na nossa necessidade, Ele intervém na nossa existência caída, e por causa da sua graça, Ele nos chama para sermos salvos. Depois Paulo vai falar no capítulo 4 de Efésios, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. No capítulo 5, Paulo fala assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. O que isso mostra para a gente? Que quando Paulo chega ali no capítulo 6, o texto que nós lemos, ele exemplificou, ele deu bases de uma vida transformada por Cristo e pelo Evangelho e pela graça, e aí então a vida no lar, a vida comum do lar, é um reflexo da transformação e da obra de Cristo na nossa vida. Andar como vocacionados, imitar a Deus. Então Paulo exemplifica isso num contexto familiar. Ele também diz a perspectiva de que andar ou ser cheio do Espírito também se revela na vida familiar. E olha só como é interessante, né? Quando ele chega lá e ele fala sobre pais, eduquem seus filhos, filhos, obedeçam seus pais, quando nós olhamos em toda a carta, isso tem muito significado para a nossa vida, porque, por exemplo, quando Paulo fala sobre a grande misericórdia de Deus pela nossa vida, isso impacta o modo como nós somos pais, nossos filhos pecam contra nós. Capítulo 2 de Efésios, Paulo fala sobre isso, que nós pecávamos e caídos e mortos, Deus de forma graciosa e misericordiosa atua na nossa vida. Olha como isso impacta o modo como nós somos pais. Nós vemos o pecado dos nossos filhos, talvez a sua desobediência, e como que a graça e a misericórdia de Deus com que Ele nos recebe, conduz o modo como nós também podemos aplicar a nossa paternidade. Ou então para você, filho, quando Paulo diz assim, obedeçam os seus pais, no capítulo 5 de Efésios 1 e 2, fala que Cristo se entrega como sacrifício, ajuda ao filho entender que ele pode se sacrificar, obedecendo a Deus e ao seu pai no Senhor, como Cristo fez, sendo um filho obediente. Isso tem extrema relevância para nós, porque olhar para a vocação paternal, ou para ser filhos obedientes, desconectado da obra de Cristo, nós podemos cair no erro de ver Cristo somente como um modelo, e não como o poder para as nossas vidas. É como se você tivesse um lindo carro sem motor. Ele é um lindo carro, mas ele vai fazer o quê? Ele não vai andar, ele não vai progredir, ele não vai ser útil. Então, a grande bênção aqui para nós é que quando nós pais olhamos para a vocação que Deus nos deu e também aos nossos filhos, nós temos não só um modelo, mas nós temos a graça de Deus atuando em nós. E vale a pena notar algo precioso que Paulo também nos ensina antes de entrar no texto propriamente. Primeiro, tanto aos filhos quanto aos pais, Paulo usa duas expressões importantes. Ele usa no Senhor e Paulo fala para os pais do Senhor. Ou seja, o modelo da relação
é o que o Senhor determina entre pais e filhos e pais. Não é um modo que eu enxergo que deve ser a criação dos meus filhos. E isso mostra para a gente algo muito precioso, que é onde eu tenho buscado referência para educar os meus filhos. Onde eu tenho buscado informações para educar os meus filhos. A expressão no Senhor e do Senhor traz a ideia que Deus estabelece o modo como nós devemos nos relacionarmos com os pais e também com os filhos. E outro ponto importante é notarmos aqui que antes de Paulo entrar na educação dos filhos, ele coloca numa ordem correta o modo como a gente deve pensar em família. Então ele fala da obra de Cristo, e quando ele vai aplicar essa verdade no contexto familiar, ele não começa pelos filhos, ele começa por quem? Ele começa pelo relacionamento conjugal. Ele começa pelo casamento. Isso traz a ideia para a gente de que o casamento vem antes do ato de ser pai. A responsabilidade entre homem e mulher, marido e esposa, é inicial nesse contexto que Paulo diz aqui. Ele traz tanto a ordem da criação, quer dizer, primeiro é o relacionamento marido e mulher, depois pais e filhos, e depois ele coloca servos e servas. Casamento vem antes de filho. Nós precisamos lidar entre marido e mulher, para que possamos educar os nossos filhos com coerência, dependência e humildade diante do Senhor. Esse é um ensino precioso quando Paulo elenca para a gente a ordem das coisas. Porque quando a gente fala sobre papéis de educação, papéis no lar, às vezes há divergência entre o pai e a mãe no modo que se educa os filhos. Porque eu fui educado assim, porque passou por esse processo, mas Paulo está ensinando a gente que primeiro a educação vem do Senhor, é para o Senhor. E segundo, Paulo nos ensina que a ordem correta é essa, é o relacionamento no casamento e depois então, pais e filhos. Ou seja, isso traz a perspectiva correta de como nós verdadeiramente nos relacionamos com os nossos filhos. Por isso falar de educação de filhos não é só falar de regras, porque isso também o mundo faz. O mundo escreve livros sobre como educar filhos, passo 1, conhece a Super Nanny, né? O cantinho do que mesmo? Do pensamento, né? De certa forma, há evidências aí, há questões de que como se educa, como se controla uma criança. Isso existe, isso tem muito. Mas o que Paulo propõe para a gente é uma educação, como eu disse, centrada na obra de Cristo Jesus. Por isso, eu quero falar de educação de filhos e relacionamento de pais e filhos baseado na graça de Deus. Porque é ali que nós encontramos não só o modelo, mas nós encontramos a força, a redenção, a mudança para educar os nossos filhos de um modo correto. Entrando aqui no texto, essa contextualização é importante, entrando aqui no nosso texto sobre o relacionamento de pais e filhos, Paulo começa a falar com os filhos, crianças, é para vocês, filhos, é para vocês agora. Escreve do lado aí, você fez o desenho? Seu pai e você de mãos dadas. Do seu lado agora, você escreve coisas que Paulo vai dizer para você. Pode ser somente uma palavra, mas ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é o quê? Justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo fala que a obediência, filhos devem obedecer e honrar os seus pais. E a primeira expressão que Paulo coloca ali é que isso deve ser feito no Senhor. Ou seja, mostrando mais uma vez a centralidade da obra de Cristo aqui. A obediência para um filho que faz parte do povo de Deus é primariamente, obedecer os pais não é só cumprir algo que Deus determinou de um modo legalista, mas obedecer aos pais é uma expressão da sua vida com Deus. É reconhecer, filhos, o que o Senhor fez pela sua vida. É reconhecer que você faz parte do povo da aliança. Quando seu pai trouxe você aqui e você foi batizado, agora você tem crescido no conhecimento do Senhor. Obedecer os pais é primariamente uma expressão de amor a Deus. Agora, filhos e filhas, eu sei disso e você também sabe.
Todos nós lutamos com um forte desejo de fazer a nossa vontade ao invés de honrar os nossos pais. É ou não é? Quando o pai fala assim, vai escovar os dentes, fala, depois eu vou, agora não. Desliga o videogame, só mais uma horinha, pai. A gente tem a tendência de dizer, calma, depois. Vai lavar uma louça, de novo só eu lavo louça nessa casa, lavou no mês passado. Eu falava isso para minha mãe, eu estou falando de mim, tá? Minha mãe falou, minha mãe falava assim, fez uma vez no ano, não precisa fazer mais? Eu falei, é acumulativo. Somos assim. A desobediência, ela é inata ao coração caído. Mas Paulo mostra para a gente que uma vez fazendo parte do povo, estando debaixo do Senhor, obedecer, não é só quando a gente fala, tem que obedecer aos pais. Está vendo? O pastor dizendo de novo que eu tenho que obedecer aos pais. Não é isso. Paulo coloca no contexto de expressão e amor a Deus. Paulo fala que obedecer os pais no Senhor é grato a Deus, porque isso revela o que o Evangelho está fazendo no seu coração, trabalhando no seu coração, filho. Filhos, cuidado com a vida desconectada do Evangelho. Às vezes há filhos que tentam ser bons filhos diante dos seus pais, mas longe deles, eles fazem coisas que às vezes os pais, quando descobrem, ficam aí dizendo, meu Deus, meu filho foi capaz de fazer isso. Paulo nos mostra que a obediência em Cristo Jesus não é simplesmente para ser aceito ou ser desejado pelos pais ou receber o joinha. Se a intenção é agradar a Deus, eu tenho que ter a ideia, filhos, de que os olhos de Deus estão em todos os lugares. E que viver para Cristo e obedecer aos pais é tudo o que eu faço na minha vida, na escola, na faculdade, quando os olhos dos pais não estão sobre os filhos, deve obedecer. A obediência dos filhos espelha a obediência do próprio Cristo. Lembra de Jesus quando ele ora e diz assim, Pai, que seja feita a sua vontade. É interessante isso, porque normalmente nós ensinamos em Efésios que a submissão da esposa e o amor do marido reflete a obra de Cristo e o relacionamento da sua igreja com ele. Não é assim que nós ensinamos? Agora, a obediência dos filhos também está nesse contexto. Ou seja, filhos, quando vocês obedecem os seus pais no Senhor, vocês estão espelhando a obra de Cristo Jesus, a obediência de Cristo, que foi um filho obediente. Filhos, a obediência de vocês servem a igreja de Cristo. Lembre-se que Paulo está falando num contexto eclesiológico. Ele está pedindo para ler as cartas na igreja e dizer, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Então, quando há obediência por parte dos filhos, vocês estão sendo usados por Deus para demonstrar a obediência do nosso Salvador. Isso é importante os filhos entenderem. Paulo também usa uma outra expressão, ele diz que isso é justo, porque é o que é esperado de filhos redimidos, filhos da aliança, filhos do pacto. É mais do que fazer o certo para cumprir o propósito, é viver de modo para honrar o meu Senhor. Lembre-se que Paulo disse que a desobediência aos pais é uma marca de abandono da fé e dos últimos tempos. Lá em Timóteo ele fala sobre isso. Nos últimos dias teremos filhos que são desobedientes aos pais. Então, filho, desobedecer os pais deliberadamente é perigoso, e a Bíblia trata isso com muita seriedade, no sentido de que isso é uma expressão no Novo Testamento, de final dos tempos, onde homens abandonariam a sua fé. Então, obedecer não é só cumprir um legalismo, é expressar a sua vida com Jesus Cristo. Paulo também diz que o filho deve honrar os pais. Honrar os pais é literalmente reconhecer que eles estão acima de nós. Olha que bênção, Deus te deu pai e mãe, e Deus, aqui falando especificamente, Deus te permitiu ter pai. Então a grande questão nisso é mostrar que eu devo honrar os meus pais e saber que, como filho que mora em casa, eles são a autoridade na minha vida. Agora, pais, deixa eu dar um aviso para vocês, cuidado com uma fala perigosa. Às vezes alguns pais falam assim, agora fez 18 anos, agora eu não consigo mais, né? Existe um texto na Bíblia que fala, fazeis 18 anos, estáis liberados da obediência aos pais? Bom,
aqui nesse texto não existe, pelo menos aqui na Bíblia. Filhos, enquanto vocês estiverem debaixo da tutela dos seus pais, vocês devem honra e obediência a eles. É isso que a Bíblia está dizendo. Pais, não abram mão disso. Não é simplesmente uma questão de organização familiar, é uma questão de honra ao nosso Deus, de cumprir aquilo que Deus deu a você. Paulo diz assim que nós precisamos honrar para que os dias vá bem. Paulo cita aqui Deuteronômio 4:40, quando ele fala assim: guarda, pois, os teus estatutos e os teus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todos sempre. Veja bem, honrar os pais aqui é um sinal de ser abençoado por Deus, né, uma recompensa que o Senhor dá, de prolongar os dias na terra. A matemática não é assim, vou honrar certinho e vou viver uns 220 anos. Essa não é a matemática do texto aqui, tá? E é interessante, né, porque no Antigo Testamento, nós temos muitas vezes filhos sendo apedrejados na comunidade da aliança, porque eles desobedecem aos pais. Interessante, forte isso, né? A ideia principal do Antigo Testamento é mostrar que se um filho não pode obedecer aos seus pais, que é o primeiro sinal de uma obediência a Deus, então é difícil tê-lo na sociedade. E isso é interessante nos nossos dias, né? Quando nós temos problemas com a nossa juventude, o que a gente se remete sempre? Olha, os pais perderam a autoridade, não é assim? Nós falamos coisas relacionadas a isso. Agora, o prolongar aqui é viver sobre a boa mão e a bênção do Senhor. É viver guardado pelo Senhor. É ser abençoado por Deus e viver a prosperidade do Senhor e o contentamento de obedecer a Deus e viver aquilo que o Senhor tem nos dado. Filhos, a vocação de vocês como filhos para servir a igreja e honrar os seus pais é obedecê-los no Senhor. Agora, pais, para mim e para vocês. Olha o que Paulo diz no verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas façam o quê? Criai-os na disciplina e na admoestação ao Senhor. Antes de falar do texto, eu quero fazer duas observações importantes. Primeiro, a educação dos filhos pertence aos pais. E quando Paulo fala de pais aqui, ele está usando uma palavra que significa no grego pater, que está se referindo ao homem, ao pai, gênero masculino, que é detentor da direção e da ordem divina de criar os filhos. Isso não significa que as mães não participam, mas que diante do Senhor, na ordem da criação, os pais, homem, gênero masculino, é o responsável pela educação dos seus filhos. Bom, partindo desse princípio de que no lar, quem detém, quem conduz o ensino é o pai, eu quero me dirigir aqui carinhosamente aos avós, que amam seus netos, que desfrutam da grande alegria de compartilhar da companhia dos pequenos. Eu não tenho neto, né? Mas netos são bênçãos, não são? Vejo aí os vovôs sempre compartilhando, né? Mas, vovôs e vovós, é muito importante entender na ordem que Paulo diz, que os avós, sim, têm um papel extremamente importante também na vida familiar, mas nunca se esqueçam, a responsabilidade de educar os seus netos é do seu genro ou do seu filho. Você pode ser grande bênção no contexto familiar, mas cuidado para não tirar a autoridade do seu genro ou do seu filho. Não, para com isso, também não é assim, né? Deixa a criança. Então nós temos que ter um zelo por aquilo que o Senhor ensina na sua palavra, e isso é sério. Às vezes eu escuto, né, algumas pessoas falam, não, eu sou vô e vó, eu estrago e depois meu filho conserta. Isso não é um pensamento bom para se ter diante de um texto como esse. Avós não estragam netos, eles cumprem o papel bíblico de ser bênção e influentes na fé, na vida do seu filho, seus filhos, nora, né, genro, dos netos, mas sempre preservando a palavra de Deus. Isso é muito importante. Pais, nós não devemos, aliás, antes disso, uma vez que esse pai, no contexto que Paulo coloca, é transformado e dependente de Cristo, agora ele busca educar os seus filhos no modo que o Senhor ensina. Paulo mostra que a postura de um pai, ao educar o seu filho, comunica
do Evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo entra, então, na orientação. Ele fala, pais não devem provocar seus filhos à ira. O que seria provocar os filhos à ira? Confundindo com exigências conflitantes. Quando não há uma clareza no modo como vai educar os filhos. O marido fala uma coisa, a esposa fala outra coisa, o vô fala outra coisa, a escola fala... Tem que ser algo comum, não tem que ter ordens conflitantes. Podemos provocar nossos filhos à ira com exigências sem fundamento. Muitas vezes a legalidade sobre as crianças, ele não pode respirar. Respirou, é pecado, cuidado, Deus vai te pegar. Tudo é pecado. Tudo é para cercear a criança de uma forma legalista. Isso provoca a ira no coração da criança. Confundir pecado com imaturidade. Eu lembro uma vez que eu entrei no quarto, aí estava o Felipe e o Pedro lá. O Felipe era bem pequeno, o Pedro bem menor. Eu também não sei, acho que eu precisava ser corrigido. A gente tinha beliche. Pais, não dei beliche, né? E o Pedro estava, não sei como ele subiu, na parte de cima, e o Felipe ensinando como que pulava. Olha só. Aí quando eu olhei aquela cena, a nossa tendência é falar, meu Deus, moleque, o que você está fazendo? Imaturidade. Ele é imaturo, ele precisa ser ensinado que ele não pode, ele não tem a ideia de que pular as pernas do irmão menor, como é que... Vou te ensinar. Então muitos pais tratam a educação dos seus filhos de um modo tão legalista que deixam de exemplificar a graça de Deus. Aquilo que Cristo fez. Depois também como que nós deixamos nossos filhos irados? Quando nós vivemos de modo hipócrita a nossa fé. Quando nós dizemos para os nossos filhos, leiam a Bíblia, eles não nos veem lendo a palavra. Ore ao seu Deus, ore a Deus. Eles não nos veem orando ao Senhor. Eles nos veem desobedecendo deliberadamente a Deus, sem realmente exemplificar a fé. O viver de modo hipócrita, isso traz os nossos filhos à ira. Fazer do filho o projeto da sua alegria de vida. Lembra que Paulo disse, e Paulo inspirado pelo Senhor, casamento, depois, filhos. Ou seja, os filhos não são a razão da nossa alegria, apesar de são bênção e herança. A razão da nossa alegria é o Senhor. É Deus. Não, e aí, finalizando na ideia de trazer a ira, não criar na disciplina e na admoestação do Senhor, causa ira ao coração da criança. Ou seja, sair daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Os pais devem educar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 4,15, Paulo fala assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Para quem Paulo está dizendo isso? Para todos, para os homens, para as mulheres, para as crianças. Então, a ideia o desejo de Deus é que nós cresçamos na maturidade, e esse é o desejo que um pai deve ter com relação ao seu filho, crescer em Cristo Jesus. Paulo traz a ideia aqui de como um pai pode fazer isso. Paulo usa uma palavra falando criai-os, a palavra criar significa nutrir, significa dar ao filho o que ele necessita, para que ele então seja educado na admoestação do Senhor. E Paulo usa aqui duas palavras, disciplina, que tem a ideia de processo de treinamento e correção, né? E aí vai uma palavra muito importante aos pais, no sentido de que criar filhos, devemos depender da graça, Deus nos dá ferramentas para isso, mas alguns pais, infelizmente, acabam abrindo mão da instrução bíblica, para tentar educar os seus filhos no modo que eles entendam que seja certo, no modo que alguém que nem conhece o Senhor, com filosofias humanistas, abraça a educação do filho, centralizando a criança em todas as coisas. O Senhor nos dá instrução em Cristo, para poder educar os nossos filhos de modo que honre ao Senhor. E lembre-se, pai, que não é uma opção. Educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor é também mostrar aquilo que Cristo fez na nossa vida. É uma obediência que nós devemos ter. Paulo também usa a palavra para admoestar, que é treinar pela palavra. Nós temos um lindo ministério aqui na nossa igreja. Mini, né, o CP, o PJ, UPA, o MP. Mas
aqui não é o centro de tudo o que os nossos filhos recebem ou devem receber. Nós, pais, devemos discipular os nossos filhos intencionalmente, todos os dias, em todos os momentos. E às vezes, eu sei que é cansativo, 200 vezes a mesma coisa. É ou não é? Não faça isso. Vai lá. Isso é um treinamento também para o nosso coração. Paulo diz que fora desse processo, nós podemos causar ira ao coração dos nossos filhos. Para finalizar essa reflexão, eu queria deixar umas últimas observações importantes no Dia dos Pais. Primeiro, perceba que tudo que nós fazemos na nossa vida como crentes, não está desconectado da obra redentora de Cristo Jesus. Não é só sobre ser bom pai e bom filho, é sobre viver a graça de Deus, viver no Senhor. Isso impacta a nossa vida. Agora, eu quero dizer algo importante que eu não gostaria de passar em branco nisso ou não citar isso. Talvez você que esteja aqui, um adulto ou uma criança, talvez você não tenha tido o seu pai presente na sua vida. Talvez você o conheceu pouco, talvez você sequer conheceu o seu pai. Talvez você não teve oportunidade, por questões de falecimento, qualquer outra, de conviver com o seu pai. Mas olha como o Evangelho também nos direciona nisso. Paulo fala em Efésios 1:2 dizendo: graça a vós e Pai, a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas acham, apesar da tristeza e da dureza de viver essa realidade, de não ter o seu pai presente, eles acham que aquilo vão marcar tanto a sua vida, que eles nunca poderão ser pessoas que Deus quer que elas sejam, ou desejou que elas sejam. Apesar de que você talvez não tenha tido um pai visível, presente na sua vida, nós temos o nosso maior pai, que é o nosso Deus. E o Evangelho de Cristo é suficiente para cuidar e consolar corações que não tiveram ou cresceram sem os seus pais presentes. E eu quero também, por fim, conectar a paternidade divina à paternidade humana. Esse é o exemplo que a Bíblia traz, quando fala sobre paternidade humana, aponta para a gente sempre para a paternidade divina. E eu quero finalizar a minha reflexão citando alguns textos que mostram Deus como nosso Pai, e o que isso causa na nossa vida. Salmo 103, verso 13 e 14 diz assim: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os teme, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Vivemos diariamente sobre a boa misericórdia de um Pai que nos ama profundamente. Isaías 6 diz assim, aliás 64:8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Suas mãos. Temos a bendita graça de viver debaixo das mãos de um Pai que nos corrige e que nos modela segundo a vontade dEle. O Salmo 68, versículo 5 diz: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. E por fim, não vos assemelheis, pois a eles, Mateus 6,8 diz: porque Deus é o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que peçais. Então eu quero finalizar essa reflexão falando da paternidade terrena, mas principalmente olhando para a paternidade divina. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, temos um Pai que nos ama, nos guarda, nos consola e sabe da nossa real necessidade. Nós podemos descansar. O Senhor diz no Evangelho que nós, pais terrenos, somos pais falhos e sabemos dar boas coisas ao nosso Deus, aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito e santo, também nos cuida e nos dá aquilo que é bom, agradável a Ele e também à nossa vida. Que Deus nos ajude a sermos pais que honrem o nome dEle. Que Deus nos ajude a reconhecer a sua paternidade em Cristo e a vivermos como filhos imitadores do nosso Pai, como Paulo escreve aos Efésios. Que Deus nos abençoe.